Porque no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quando fala eu venci o mundo, né, ponto, ele venceu o mundo. É uma coisa assim, é uma afirmativa, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, amados, nós também podemos vencer. Agora, quais são as estratégias, qual é a forma da qual a gente pode superar as dificuldades, não passando por cima delas? É não se conformando com as dificuldades. É tomando posição. A Bíblia nos ensina a tomar uma posição. Essa posição em Cristo, ela significa você vencer. Você batalhar e vencer. Você saber que tudo vai ter um caminho e uma porta. Mas nem sempre a minha mente, a sua mente vai conseguir encontrar essa solução. Porque é muito difícil, às vezes, a gente olhando para um problema e as pessoas chegam para mim e perguntam como é que eu vou resolver essa situação. Eu olho para a pessoa e falo assim, eu não vejo solução. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, né? Pessoas que separou do marido e a pessoa nunca trabalhou, não tem outros que já trabalharam, mas que o marido praticamente fazia tudo dentro de casa, deixava tudo organizado, tudo pronto. E a pessoa sabe, fica como se fosse um passarinho na gaiola que você solta. A pessoa não sabe para onde vai. Mas Deus, Ele traz alguma resposta para mim e para você, né? O Espírito de Deus, Ele nos conduz. É por isso que nós buscamos ser filhos de Deus. Porque aí nós vamos estar amparados pelo nosso Pai. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, que diz o seguinte. É interessante porque Romanos capítulo 8, ele traz para nós, e para mim pelo menos, uma questão de segurança, porque quando eu mais me tornei inseguro foi quando meu pai falou assim para mim, a partir de agora eu não posso mais pagar seus estudos, a partir de agora você tem que se virar sozinho, e a partir de agora você tem que tomar rumo na sua vida. Mas eu chorei muito, porque parece que eu perdi aquela cobertura que meu pai me dava, que eu tinha a certeza que eu estava seguro dentro de casa, eu tinha o que comer. Eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então, o que mais nós precisamos é de um pai que é todo poderoso, que conhece todas as coisas. Então, amados, eu quero colocar para vocês esse texto de Romanos capítulo 8, que traz para nós o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Né? Somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Você vai ver como o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto e traz para nós que a carne significa a nossa vida carnal, a nossa vida de dependência, de comer, de beber, de se vestir, né? E isso tudo, mano, todo mundo quer se arrumar, todo mundo quer ter um cantinho, todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter uma segurança financeira. Isso é verdade, não é mentira. Mas não somos obrigados a viver sobre a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, vocês caminharão para a morte. Porque a tendência da carne é todo mundo vai morrer. Então você não pode deixar que a carne sobreponha o espírito. Presta atenção, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo espírito, ele bota até E com letra maiúscula, se é pelo espírito, mortificando os feitos do corpo, certamente viverão. Não é fácil, porque todos os desejos que temos são carnais, tanto do sexo, tanto da comida, tanto da bebida. Todos os nossos desejos são carnais. O desejo do Espírito é totalmente diferente.
O espírito nosso, ele quer ter contato com o Pai. Ele quer ter, porque quem colocou o espírito dentro de você? Né? Quem colocou o espírito foi Deus. Ninguém coloca o espírito na pessoa. Quando o pai e a mãe se relacionam para gerar uma criança, gera uma criança, um bebê carnal, que já nasce chorando. Mas o que tem dentro dele só Deus pode dar, é o espírito. E esse espírito é como se fosse a coisa, algo mais importante que nós temos dentro de nós. Então ele diz aqui, certamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É fundamental, amados, que o Espírito de Deus, nós entregamos aquilo que mais importa dentro de nós, declarar: eu sou filho de Deus, eu entrego o meu espírito a Deus, eu me rendo à condição de Deus. Como Deus fez isso, amados? Aí você vai em Lucas capítulo 1:35, né? Nós vamos ver aqui Lucas 1:35, para entender o que significa quando ele fala Espírito de Deus ser filho. Lucas 1:35 diz o seguinte, eu vou ler para vocês, Lucas 1:35. Um anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui é um anjo falando para Maria, mãe de Jesus. Envolverá você, o Espírito Santo virá sobre você. Tem outro que vai assim, virá como uma sombra. E o poder que emana dessa sombra, ele vai envolver você, descerá sobre o Espírito e você se tornará uma nova criatura. É importância, amados. A carne, ela traz para mim, para você, uma tendência de viver pela carne. É difícil você viver pelo Espírito. Você vive trabalhando para poder conquistar, para você ganhar um dinheiro, para você comer, para você criar seu filho, para você botar seu filho na escola. Você vive carnalmente. Agora Deus está te chamando, porque essa vida da carne, a tendência é a morte. É certo. Mas Deus te chama para viver no Espírito. Porque o Espírito é de Deus. E isso é fundamental para mim e para você, amados. Como ele diz aqui, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada, que diz assim, que eu gosto mais dessa versão, no versículo 30, de Lucas 1:35, diz assim, quando Jesus Cristo, quando Maria teve o contato com o anjo. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Como eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso você também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Pergunto eu, olha uma pergunta que eu vou fazer, talvez você nunca tenha prestado atenção. Maria perguntou: como será isto se eu não tenho relação com homem algum? Como que o Espírito pode reproduzir uma criança se não teve relação com ninguém? A mesma forma que essa sombra desceu sobre a sua vida e gerou dentro de você o Filho de Deus. Não precisa ter relações com homem nem com mulher, porque esse filho não é carnal, ele é espiritual. Ele nasce do Espírito Santo. E é por isso que quando você se rende, quando você percebe que a sua vida não é carnal, quando você percebe que essa carne vai te levar para a morte, e quando você entrega o seu espírito para Deus, o Jesus Cristo nasce dentro de você. Por isso que eu gosto muito daquele louvor que fala desse versículo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará. Então, amados, é uma coisa tremenda, porque Maria, ela fez a pergunta correta: como será isso se eu não tenho relação com homem algum? Porque Jesus nasce sem precisar de ter relação. Você já pensou nisso uma vez? Quando que nasce Jesus dentro de você? E esse Jesus quer se manifestar não somente a você, como a outras pessoas. Esse Jesus está vivo dentro de você. Ontem eu falei muito sobre isso lá no culto. Esse Jesus está vivo dentro de você. Só que ele não é carnal, ele é espírito. Ele formou-se dentro de você, da mesma forma que formou e fecundou Maria. Ele não precisa de relação, porque não é carnal. A relação forma o homem carnal, mas Deus formou o homem espiritual. É tremendo, amados. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vocês vão ver outra coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 15. No versículo 40, 1 Coríntios capítulo 15, 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida é uma glória dos celestiais e a outra glória dos terrestres. Agora eu quero que você leia também no versículo 45. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, porém, é espírito. A função desse verbo é vivificante. Ele vivifica a sua alma, ele transforma a sua vida. É por isso que a carne leva para a morte, mas o Espírito de Cristo leva para a vida eterna. É tremendo, amados, é profundo. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é formado do céu. O segundo homem é formado do céu, é celestial. Jesus Cristo, quando nasceu no ventre de Maria, foi gerado não pela fecundação, mas foi gerado pelo Espírito. Deus coloca Espírito em todos, mas ali ele colocou o Espírito dele em Jesus Cristo, naquela criança que foi gerado dentro de Maria. Aleluia! E por isso, amados, que eu quero traduzir isso para vocês, voltando para Romanos capítulo 8, para a gente poder interpretar melhor a importância de como Deus trabalha, o plano de Deus para mim e para a sua vida. No Romanos capítulo 8, né, nós vamos ver aqui, mas no versículo... Nós vimos o versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu costumo até perguntar para as pessoas na rua, às vezes eu pergunto: vem cá, você é filho de Deus? Aí a pessoa: lógico, eu sou filho de Deus, sim. Deus é pai, não é padrasto. Não, mas peraí, por que você é filho de Deus? Como é que você foi gerado por Deus? Para você ser filho? Não, todos são filhos de Deus, todos nasceram de Deus, todos... Aí é que se você vem, não. Para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E Deus, o Espírito de Deus não vai te guiar para umas drogas, não vai te guiar para o sexo ilícito, não vai te guiar para o pecado, para a mentira. Então, o Espírito de Deus, ele vai te conduzir para o lugar certo, bem, querido? Então, a pessoa fica confusa. Então, eu não sou filho de Deus? Olha só, mais uma coisa importante aqui que fala sobre o Espírito de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, na qual baseados chamamos Abba Pai. Tremendo, amados. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nunca ninguém chamou Deus de Pai. Isso foi uma coisa que veio através de Jesus, quando começou a falar do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, por isso que eu estou voltando agora ao primeiro texto. No mundo você vai ter aflição. Mas como ele disse, eu venci o mundo, tornando ele, sendo filho de Deus, ele venceu o mundo e ponto, acabou. Está vencido.
A batalha já foi vencida. Venceu para você, venceu para mim, venceu para nós. E nós temos que entender essa batalha, mas porque todo mundo tem problema e tem lutas e tem dificuldades. Mas quando você, por exemplo, como eu dei um exemplo, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, a partir de agora você se vira, não vou pagar mais seus estudos, você vai trabalhar, vai ganhar, vai se virar. Eu comecei a chorar, falei assim, eu perdi a cobertura do meu pai, como é que eu vou viver, como é que eu vou sobreviver? Aí é que está a situação, né, que a gente não entende muito bem, amado. A gente perde a segurança que perde o pai, mas quando você entende que você tem um pai que é verdadeiro, pai espiritual, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar desamparado. Isso é palavra de Deus, né? Nem o justo vai mendigar o justo, ele nunca vai deixar um justo mendigar o pão, nem ficar desamparado, nem a sua descendência. Ele vai querer fazer com que você, como filho, ele vai te cuidar. Ele não vai falar que nem o meu pai, agora se vira. Ele nunca vai falar isso. Mas todos nós precisamos dessa cobertura para se sentir seguro. E uma outra coisa aqui, amados, que eu quero ligar para você. No versículo 16, ele fala assim, ó, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí eu fico confirmado que eu tenho um pai verdadeiro, um pai que gerou o espírito de vida dentro de mim, e que o espírito de Cristo está dentro de mim, e eu posso manifestar. Ele é um espírito vivificante. Ele traz vida e traz a verdade para dentro de mim e traz a esperança que eu sei, como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Filipenses 1, 21, ele diz assim, eu sei, né, que eu vivo para Cristo. Ele fala assim, o morrer para mim é lucro, mas o viver para mim é Cristo. Por que para Cristo? Porque Cristo é o Espírito do Filho, ele me tornou filho de Deus através do Espírito dele. Quando desceu sobre toda a carne, me tornou filho dele. Eu quero estar sempre em contato com esse Espírito Santo. Ele me dá certeza da verdade de Deus. Ele me transformou, ele me conquistou, ele fez diferença na minha vida. Ele pode se manifestar a qualquer momento. É o Jesus que está dentro de mim. Cumprimento o Jesus que está dentro de você. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, amado. A certeza da salvação. A certeza que um dia nós vamos estar com o Pai. A certeza que um dia Deus te chamou, soprou o Espírito dele em você. Que o Espírito de vida é de Deus. Por isso, antes de ser pai carnal, eu tenho um pai espiritual, que vai te conduzir a toda e qualquer situação. Ele não quer deixar, ele quer dizer, no mundo você vai ter aflição, mas tenha de bom ânimo. Ânimo significa vida, ânimo significa força, ânimo significa vontade de lutar e vencer. Ânimo significa que você, mesmo estando vendo o Mar Vermelho na frente e vendo os egípcios atrás de você, você sabe que vai ter uma solução. Você olha, não tem solução, mas ele vai abrir o Mar Vermelho para você, porque Deus é Pai. Ele é Senhor da tua vida, Ele vai te conduzir, Ele te garante isso. É por isso que Ele enviou o Filho dele para morrer no teu lugar. E em Romanos 8,31 diz claramente isso. Se Deus deu o Filho dele para morrer no teu lugar, o que Ele negaria para você? Mas Ele deu o Filho dele para morrer no teu lugar, para que você também seja filho de Deus e certo de que teu Pai nunca te abandonará. Nenhum justo, nada. Ele não abandona aquele que busca Ele, que bate na porta. Ele é Pai verdadeiro, Ele é Senhor da vida. E por isso que nós vemos todas as histórias da Bíblia, todas as versões da Bíblia, a gente entende. Por quê? Porque quando Deus está com José, José passou tantas dificuldades, mas a Bíblia sempre diz, Deus era com ele. Ele foi para o cadeia, Deus era com ele. Porque é como se fosse aquele espírito ali é meu, aquele ali é meu filho, e eu vou conduzi-lo. Eu tenho uma promessa de vida para aquela pessoa, eu tenho uma promessa de vida para você, para mim. Eu quero conduzir vocês para a vida eterna, e é por isso que vocês têm que se manifestar.
O Espírito de Cristo se manifesta em você. Por isso que quando você louva a Deus, adora a Deus, ora a Deus, começa a orar, você chega dentro do teu papai, é quando você chama o papai do céu, eu estou aqui, papai, tu sabe da luta que eu estou passando, da dificuldade que eu estou tendo, e de repente alguma coisa acontece dentro de você, uma manifestação, é o Espírito de Cristo que começa a entrar dentro de você e te dá uma oração. Como assim, pastor? Ele ora por você, a oração muda, a conversa muda, porque é o Espírito de Deus falando com Deus. Como assim, pastor? Romanos 8:26, olha só, para encerrar, eu vou botar aqui, Romanos 8:26 diz o seguinte, olha só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Porque a gente é carnal, a gente ora na casa, Senhor, eu estou precisando, meu Deus, do trabalho, meu emprego, Pai, meu Deus, como é que vai ser a minha vida assim, assado? A gente ora a carne, porque a carne é que está necessitando de uma segurança, porque a carne é fraca. O Espírito é que é forte, aí o Espírito é que tem que manter e sustentar a carne, fazer com que você tenha ligação com o Papai do Céu, que te deu vida, aleluia. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede. O que é interceder? Ele se intromete na oração, ele se intromete, intercede na oração por nós, sobre a maneira, com gemido, às vezes gemidos inexprimidos, de pessoal orar em línguas, não pode ser a língua de português, ele interfere na tua oração, para que você traga palavras que vão trazer do Espírito, porque olha só o que ele diz depois, porque olha só, como é que ele diz, também o Espírito, gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele sabe qual é a vontade de quê? A mente do Espírito. Amados, que isso, pastor? O Espírito tem mente? Tem. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa não precisa ter corpo. No grego se chama prosopon. Ela não tem corpo. Ela tem uma personalidade, uma pessoalidade, e essa pessoalidade, ela faz a oração por você, ela interfere com a mente do Espírito. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te sustentar nesta hora, que cada situação que você esteja passando, saiba que Deus está ciente. E quando você ora, você se transporta, você não faz uma oração, você não faz uma reza, você começa a falar com o Papai do Céu, porque Ele é teu Pai, você começa a se identificar com Ele. Papai, eu estou aqui, papai, eu estou orando pela Rosângela, eu estou orando pelo Fátima, eu estou orando pela Valquíria, eu estou orando pela Maria Helena. Eu sei que o teu Espírito envolve a eles, que eles, quando estiverem orando, eles vão fechar os olhos, vão buscar a presença do Papai. Papai, ora por mim. Papai, tu sabes o que eu estou sentindo, tu sabes a fraqueza que eu tenho, tu sabes dos medos que eu tenho, tu sabes, ó Pai, dos pensamentos errados que eu tenho. Eu quero que o Senhor interfira com a mente do Espírito, a mente do Espírito, intervenha na vida de cada um de vocês, da Fátima Escalda e de cada um, da Maria Helena, que está lá em Brasília. Que Deus abençoe a sua vida, Maria Helena, que a glória de Deus flua como o vento. Eu gosto, só para encerrar, eu lembrei, um anjo aqui me deu um versículo, que é João capítulo 3, é uma coisa que eu gosto muito também, Evangelho de João capítulo 3, diz assim, ó, Evangelho de João capítulo 3, ele diz assim, ó, versículo, peraí, qual versículo? Versículo, versículo 5, respondeu Jesus, em verdade vos digo, João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele bota Espírito Santo e Espírito.
né? Não te admire, Deus, importa-vos nascer de novo? Aí no versículo 6, né? 6? Não, 8. O vento, esse vento é tremendo, sopra o vento. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz. Meu Deus, voz do vento? Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Receba o vento de Deus na sua vida. Quando você começa a orar em Espírito, o Espírito, a mente do Espírito interfere em você e o vento sopra. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Deus possa te fortalecer em todos os momentos de dificuldade. Quarta-feira eu falei de um testemunho meu. Eu estava no carro e eu senti uma força de me jogar fora do carro. Eu gritei o nome de Jesus. Ou seja, a mente do Espírito gritou o nome de Jesus. E aquele assassino, o diabo que mandou aquela entidade, saiu fora. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus porque nós somos filhos de Deus. Recebe essa palavra de Deus. Ser forte e corajoso. Mesmo que você possa estar numa situação difícil, Deus é contigo. Não desista. Não desista. Ontem eu lembrei de uma coisa aqui também, mas eu vou deixar para depois. Domingo a gente conversa. Domingo de manhã nós estamos lá, 9 horas da manhã para a escola dominical e à noite estamos lá para o culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, a vida de cada um, toma a família, toma cada situação, Pai, fortalece cada vida que aqui está, Senhor Deus. Que a glória, que o amor e a graça de Deus possa se manifestar a cada um de vocês. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até nos ver. Deus abençoe. Tchau, tchau.